Você já ouviu falar aqui, flebotomia geral, Flávio mais uma vez. Você já ouviu falar que a medicação, ela interfere no exame de fungo? Isso. A medicação, ela interfere no exame de fungo, tá certo? Qual seria o tempo ideal para uma medicação de tópico, né? Uma medicação tópica que é colocada na pele do paciente? Quanto tempo o paciente pode fazer depois o exame de fungo? Você sabe? O exame de fungo, se a medicação for tópica, a gente dá essa dica aqui para você, que o paciente só pode fazer o exame de fungo depois que passar 15 dias do uso, tá certo? Após os 15 dias de uso da medicação, tá certo? Porque o paciente terminou a medicação tópica na pele, ele só pode fazer o exame de fungo depois de 15 dias, tá certo? E se a medicação for oral, Flávio? Se a medicação for oral, o paciente só pode fazer o exame de fungo, a gente também dá essa dica, só pode fazer o exame de fungo depois de 30 dias, se a medicação for oral. Oral, 30 dias, na pele, 15 dias, tá certo? 15 dias. Então, por que é que a gente pede esse tempo adequado para fazer o exame de fungo, no caso do uso da medicação? Por que é que a gente pede esse tempo? Porque a medicação, ela tem uma curva, ela tem uma curva, um tempo de meia-vida, tá certo? E essa curva, ela tem um efeito, a medicação ela tem um efeito, tá certo? Ela tem um efeito em um espaço de tempo, vamos dizer assim. A medicação tem um efeito em um espaço de tempo, desculpa, e esse espaço de tempo, o organismo precisa se recuperar ao estado normal, fora da medicação, para poder não interferir naquele patógeno, entendeu? Então, todas as vezes que você for fazer exame de fungo ou de bactéria, peça a orientação no ambulatório onde você vai fazer o exame, para saber qual é o tempo adequado após a medicação para ser feito aquele exame, tá certo? Porque a medicação, ela interfere, ela mascara o resultado do exame, tá certo? Pode dar um negativo sem ser um negativo, tá certo? Pode mascarar o seu diagnóstico do exame de fungo. Então, o exame de fungo, ele pode ser alterado devido ao comportamento daquele antibiótico. Então, para evitar isso, fica essa dica aí, flebotomia agora, ó, dando ajuda a você aí na medicação, porque às vezes o paciente vai fazer o exame, ele está usando aquela medicação, tá certo? E quando chega lá e faz o seu exame lá, o resultado lá sai negativo, porque aquela medicação, ela interferiu, vamos dizer assim, ela interferiu naquele resultado do paciente. Agora, se por orientação médica, né? Se o médico orientar você a você fazer o exame de acordo com o uso da medicação, aí fica, né, na análise médica lá, ele vai saber o comportamento lá, do resultado lá, tá certo? Mas a gente aqui dá uma dica para você, não é legal você fazer um exame de fungo usando medicação, tá certo? A gente dá essa dica aqui e você segue a orientação do seu médico lá, tá certo? Por quê? Porque o médico, quando pede um exame, sabendo que o paciente está usando aquela medicação, ele sabe como é que ele vai fazer a leitura lá, tá certo? Aqui a gente evita, né? Também a gente tem a técnica de evitar o procedimento, de evitar uma medicação no uso do determinado exame, como eu estou falando aqui de fungo. A gente pede para o paciente não usar a medicação nesse intervalo de 15, né, tópico, e o de 30 dias para oral, porque às vezes muitas vezes interfere no resultado e a gente não tem um diagnóstico correto, tá certo? Então fica essa dica aí, se for fazer exame de fungo, se estiver usando medicação, peça a orientação onde você está fazendo o seu exame, tá certo? Então muito obrigado, fica essa dica hoje aí.